Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, regula a ação popular. Artigo 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, Constituição, artigo 141, parágrafo 38, de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Parágrafo 1º. Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Redação dada pela Lei nº 6.513, de 1977. Parágrafo 2º. Em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 3º. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Parágrafo 4º. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere este artigo as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Parágrafo 5º. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular. Parágrafo 6º. Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada a certidão ou informação. Parágrafo 7º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento e, salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória. Artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: alínea A. Incompetência. Alínea B. Vício de forma. Alínea C. Ilegalidade do objeto. Alínea D. Inexistência dos motivos. Alínea E. Desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. Alínea A. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Alínea B. O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Alínea C. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Alínea D.
A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. A linha E. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.